Juízes 16. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e disseste mentiras? Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado? E Sansão lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou com seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tenho zombado de mim e tenho dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se afirmares com pinhos de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Agora, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dança, e me livrarei ainda esta vez como dança. E me livrarei porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Amém? Até aí, vamos orar. Feche os olhos, por favor. Peça para Deus te ensinar com essa palavra, porque tudo que tem na Bíblia é para nossa instrução. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o exemplo desse homem, Senhor, teu, seja um exemplo para as nossas vidas espirituais. E que nós, Senhor, como servas e servos teus, possamos, Senhor, manter a tua unção, o teu poder e a tua glória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que diz aqui a palavra, queridos? Aqui está escrevendo Sansão. Quem foi Sansão? Muitos já conhecem, assistiram o filme, né? Ou até leram na Bíblia. Sansão foi um homem que ele nasceu por um propósito divino. Os pais dele, a mãe nem podia engravidar. E, no entanto, Deus fez com que ele fosse formado no ventre e ele nasceu com uma promessa. Ele seria um juiz de Israel. Só que, além de ele ser um juiz, ele tinha uma lei sobre si que era o nazireado. O que era o nazireu? Nazireu era um homem que era separado só para Deus, desde o ventre. Então ele tinha algumas leis, ele não podia se embriagar com vinho, ele não podia tocar animal morto, ele não podia se relacionar com mulheres de fora da tribo de Israel. Então, para ser escolhido, no sentido separado, alguém que vivia só para Deus, ele tinha o quê? Algumas determinações da parte do Senhor sobre a vida dele. Porém, nós percebemos que o caminho de Sansão começou a ser um caminho de queda. E é importante nós meditarmos sobre esses exemplos de homens como esse. Por quê? Porque nós vamos ver que Sansão começou a romper com aquilo que era a vontade de Deus gradativamente, vagarosamente. Ele, como um homem de Deus, não podia nem se aproximar de um cadáver.
Ele foi lá, depois você leia também. Ele encontra um leão morto e ele pega naquele leão morto e pega mel de dentro do leão, ainda leva para casa aquele animal, né, aquela comida de dentro do animal morto. Acho que uma colmeia caiu dentro do leão e ele leva o mel ainda para casa e ainda distribui para a família inteira. Então, ele quebra o princípio e ainda começa a levar, né, toda aquela quebra para dentro da casa dele também, porque é muito assim. O diabo, ele não quer fazer só você quebrar um princípio. Ele tem interesse que você multiplique essa quebra, que você estenda essa quebra, para que você o quê? Contamine mais pessoas dentro do seu próprio lar, para que você o quê? Torne essas pessoas também comprometidas espiritualmente. Segundo, ele não podia beber vinho. E ele também não podia se relacionar com mulher de fora da tribo de Israel. Só que ele se apaixona por uma filisteia, de uma mulher de outra tribo, e ele fica tão louco por ela. Depois você leia também com o tempo. O pai e a mãe dele falam: meu filho, né? Procura alguém aqui da nossa tribo, procura um israelita igual você. Só que ele fica tão louco que ele fala: não, eu vou ficar com essa mulher e acabou. E sabe o que acontece? Primeira coisa que ele faz, ele prepara uma festa enorme, regada muito vinho. E ali naquela festa é tanto vinho, é tanta bebedeira, e aquele já começa o quê? A quebrar outros princípios. Guarde isso no teu coração. O inimigo, ele tem interesse em fazer com que nós vamos o quê? Desfazendo aquilo que são as nossas alianças com Deus. O inimigo, ele tem interesse em fazer com que nós, passo a passo, vamos quebrando. Muitas vezes você fala assim: ah, mas isso não tem problema. Realmente, às vezes aquilo é uma pequena coisa, mas aquilo, às vezes, é um começo, porque o inimigo tem interesse que nós o quê? Vamos quebrando um pouquinho, e foi o que aconteceu com Sansão, a ponto de, você vai ver em terceiro lugar, ele se relaciona com outra mulher de fora. O interior dele já estava tão comprometido. Se você ver capítulo 16, versículo 1, diz assim, que Sansão chegou numa cidade e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Imagina só. Se você vai numa cidade, a primeira coisa que você vai ver é o que? A placa, né? Olha, eu entrei na cidade, tinha flores. Olha, a entrada da cidade é muito linda. Só que ele já estava tão contaminado dentro de si, que ele entra na cidade, a primeira coisa que ele vê é uma prostituta. Quer dizer, que no interior dele já estava o quê? Totalmente comprometido espiritualmente. E aí, então, começa a decadência de Sansão. E eu quero trazer hoje essa palavra para quê? Para a meditação nossa. Por quê? Porque o inimigo, ele tenta fazer dessa forma, fazer com que nós vamos rompendo, vamos quebrando, e quebra um princípio aqui, e magoa a Deus ali, e diz não para Deus acolá, e assim a gente vai o quê? Acumulando brechas que você vai ver o que aconteceu na vida de Sansão. Olha que interessante. O inimigo ficava escondido até então. Vocês viram que nós lemos juntos, né? Que o inimigo ficava lá dentro, escondido, olhando de longe. O que diz o versículo 12? Que Dalila tinha no seu quarto interior homens escondidos. Isso é muito sério. Perceba que detalhe, como é ruim nós termos murmuradores, porque o inimigo ficava na cola de Sansão. Ô Sansão, como é que eu faço para te derrubar? Ele olha, se você amarrar 7 tendões ainda seco, eu me enfraqueço. E ele ia dando brechas, ele ia colocando situações, aí o inimigo não conseguia derrubar. E perguntava para ele de novo: e aí, Sansão, como que eu faço para te derrubar? Aí ele falava: olha, se você me amarrar com cordas novas, você vai conseguir me vencer. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o inimigo muitas vezes faz isso indiretamente conosco. Como assim? Quando ele quer nos levar a confessar meios da nossa derrota. Ah, olha,
se acontecer isso, eu não vou aguentar. Aí sabe o que acontece? O inimigo vai lá para tentar fazer aquilo se tornar uma realidade, para você não aguentar. Tudo aquilo que Sansão liderava como um meio dele de ser derrotado, o inimigo ia lá e trabalhava naquilo. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes você fala, olha, se acontecer isso, se acontecer em tal área esse problema, se em tal área acontecer aquele problema, eu não aguento. Olha, se eu passar por uma coisa dessa, eu não aguento. Eu vou enlouquecer. Eu cometo uma loucura. E sabe o que está acontecendo? Muitas vezes o inimigo vai lá e ele faz questão de criar uma situação para gerar aquele problema, para nos fazer o quê? Levar à loucura, para nos fazer o quê? Jogar tudo para o alto, para nos fazer o quê? Sermos derrubados. Até então, o inimigo ficava escondido, porque enquanto você estiver em Deus, o inimigo não pode tocar em você. Mas a partir do momento em que Sansão começou, sabe, a colocar opções para sua queda. Se fizer assim eu caio. Se acontecer isso eu tombo. Se acontecer aquilo eu não aguento. Então o que aconteceu? O inimigo foi tentando cada item. E eu quero quebrar em nome de Jesus do teu coração todo sentimento de derrota, todo sentimento de queda, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de fraqueza. Eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. Eu vou cometer uma loucura. Está repreendido da sua vida. Não fica liberando essas palavras, porque o inimigo estava escondido ali mesmo. Ia lá ouvindo cada palavra dele, o inimigo ia lá e fazia. E muitas pessoas têm vivido dificuldades. O seu caminho fica cada vez mais complicado, embaraçado pelas palavras que você vive liberando, e você fica murmurando, e as liberações das palavras estão retendo o seu próprio caminho. Mas você, em nome de Jesus, não vai mais quebrar princípios divinos, mas você vai confiar no Senhor de todo o seu coração. E sabe o que aconteceu com Sansão? 5 coisas que vocês perceberam lá no versículo 21. Primeiro, dominaram Sansão. Versículo 20. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. E não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Eu acho esse versículo muito triste. Por quê? Porque Sansão, ele foi se desviando tanto de Deus que ele nem percebeu que Deus já nem estava mais com ele. Isso é triste. O Espírito Santo se retirou dele e ele nem se apercebeu. Ele pensou, eu tive isso de letra, eu já tirei isso antes, já venci isso antes. Só que nós não podemos ficar brincando com o pecado, nós não podemos brincar com aquilo que são as brechas, nós não podemos brincar com aquilo que são situações que Satanás está colocando no nosso caminho. Nós precisamos realmente ser aqueles que são escolhidos, separados e que preservam a palavra de Deus nas vidas em nome de Jesus. Ele não preservou as ordenanças de Deus e ele começou a atropelar, passar em cima das ordenanças de Deus. E o que aconteceu? Ele foi primeiro dominado. Esse homem que era indomável, ninguém conseguia segurar ele. Agora ele estava aí dominado pelo inimigo. Agora olha que interessante. A primeira coisa que o inimigo fez, versículo 21, os filisteus pegaram nele. Versículo 21, o que aconteceu? Ele evadaram os olhos. Então a primeira coisa que o inimigo fez, depois de dominá-lo, foi tirar a visão. Porque o inimigo tem interesse que nós não enxerguemos nada, que nós andemos na escuridão, que nós vivamos nas trevas. Porque se nós andarmos na luz, Jesus é a luz. Se nós andarmos em Deus, Deus é a luz. O que vai acontecer? Nós estaremos em Deus. Então o inimigo, ele vazou os olhos de Sansão. Imagina só, hein? Atravessou os olhos dele para ele perder a visão. E ele ficou na escuridão ali. E nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque a primeira coisa que o inimigo quer é tirar a luz dos nossos olhos. Tirar a glória de Deus dos nossos olhos. Fazer com que nós vivamos na escuridão. Sansão, ele quando começou a abrir mão da sua consagração
para dar vazão à sua carne, o inimigo fez questão de deixá-lo cego, preso na escuridão, e ele não podia mais enxergar a luz. E eu quero declarar em nome de Jesus, nós veremos a luz, nós estaremos sim com os nossos olhos abertos, nós continuaremos enxergando a Deus na nossa vida. Não se deixe dominar pelo pecado, não se deixe dominar por deformações da sua carne, não se deixe dominar por situações que estão entrando e prevalecendo no seu interior. Terceira coisa que fizeram com Sansão, perceba aí, fizeram ele descer a Gaza. Lembra que Gaza foi o primeiro lugar que ele se entregou à prostituição. E sabe o que tipifica na Bíblia fazer descer? Tipifica humilhação. Aquele que estava sempre em ascensão, ele que estava sempre crescendo cada vez mais, sempre era reconhecido e temido. Agora ele começa a descer, e o caminho da humilhação, ele faz parte realmente daquilo que é o caminho da brecha. Quando Sansão começou só a dar lugar à brecha, então o inimigo encontrou a ocasião e ele acabou descendo. E eu quero hoje, em nome de Jesus, toda situação que quer nos levar à queda, que quer nos levar à humilhação, que quer nos levar a situações de destruição, mas nós viveremos a honra do Senhor, porque não andaremos conforme a vontade desse mundo, em nome de Jesus. Outra situação que fizeram com Sansão, amarraram Sansão. Olha que interessante isso. Sansão, ele vivia ali, e o maior interesse do inimigo é aprisionar, deter os braços, impedir realmente que nós andemos em paz. E então Sansão passou a ser amarrado. Um homem que sempre teve força, um homem que sempre teve vigor, um homem que sempre conseguiu, tinha o que precisava, queria diante de Deus. Agora estava sendo amarrado. Por que ele estava sendo amarrado? Por causa da caminhada de quebra de princípios. E nós precisamos ter atenção, porque tudo que está na Bíblia é para o nosso próprio entendimento, e é para a nossa própria avaliação, e é para que nós não cometamos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Quinto erro que ocorreu na vida de Sansão, quinta consequência que ele viveu, diz aí, que escravizaram Sansão. Está vendo aí? Fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias e ele virava um moinho no cárcere. O que significa isso? Sansão, que era servo de Deus, que sempre teve liberdade, porque deu lugar à sua carne, ele tornou-se escravo. E olha que interessante, ele passou a moer no cárcere, ele passou a viver ali como um escravo. E nós precisamos ter esse discernimento espiritual em nome de Jesus Cristo. Preste atenção na sua consagração, preste atenção na sua caminhada com Deus. Preste atenção no que tem dominado no seu interior e mantenha os princípios, a vontade de Deus sobre a sua vida. Não quebre princípios divinos. Mas essa é só uma bobeirinha. Nada é bobeirinha no mundo espiritual. Feche as portas do inferno. Para de declarar que você vai cair. Para de declarar que você não vai aguentar. Para de declarar que isso ou aquilo te derruba. Para de declarar que isso ou aquilo te desvia. Para de dar ocasião para o diabo te tentar. Para de dar ocasião para o diabo te atribular. Para de dar ocasião para o inferno te derrubar. Em nome de Jesus, se firma com o Senhor. Sansão era para ter sido um homem que terminava a vida em honra. Porque ele se arrependeu, porque ele orou, ele ainda pôde ver os inimigos dele sendo mortos antes dele. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus tinha honra para Sansão, assim como Deus tem honra para nós em nome de Jesus. Então, olha a sua vida espiritual. Pastora, mas eu não ligo não para a prostituta, porque isso não tem a ver só com o pecado sexual. Tem coisas que são espirituais, que invadem o coração. O que invadiu o coração de Sansão, ok, foi a imoralidade. Mas há outras situações que têm invadido o coração das pessoas, que têm matado a fé delas. Há sentimentos, há pensamentos malignos
a infidelidade, a imoralidade, há também desvios que seriam o quê? Ódios, há muitas amarguras, há ressentimentos, há coisas ruins que tentam ser usadas pelo maligno para derrubar, destruir a sua vida com Deus. Então, se você tem andado nessa dimensão, que o que exala no seu interior é algo realmente maligno, então cura o seu interior diante do Senhor. Como que eu vou curar meu interior? Através da confissão, através do arrependimento, através daquilo que é uma renúncia, através daquilo que é uma humilhação ao Senhor. Porque nós temos um advogado diante de Deus. Amém? Sansão nem se apercebeu do estado que ele estava, mas no caso dele, ele já estava contaminado pelo mal. Ele só via imoralidade. Por quê? Porque era dentro dele. Ele estava já totalmente dominado por um espírito de prostituição. Nós vamos ter esse entendimento. O que é que tem tentado te dominar? É a incredulidade. O que é que tem tentado te dominar? É a frieza espiritual. O que é que tem tentado te dominar? É o rancor. O que tem tentado? É a mágoa, as situações, isso, tal. Então, em nome de Jesus, nós vamos hoje orar. E você vai abençoar a sua semana. E você vai colocar diante de Deus sua vida. E você vai fechar cada brecha que você estava dando ocasião para o inimigo, o que se sobressair na sua vida. Porque Deus quer nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Sansão estava dormindo. Sansão estava fascinado, estava iludido pelo pecado. E por isso, ele não notou que ele estava se afastando de Deus. E nós vamos despertar espiritualmente e vamos voltar correndo para aquilo que é o desejo e o propósito de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar agora.